Olá! Nós vamos falar hoje sobre bibliografia para estudos de proteção à criança. Muito prazer, muito bom ter vocês nessa aula conosco. Nós vamos conhecer mais sobre mim, sou a Andréa, Espírito Santo, e sobre o espaço de proteção também durante a nossa apresentação aqui. Então, o espaço de proteção é uma iniciativa. Nós oferecemos formação em proteção à criança para adultos, com ênfase em prevenção de abuso sexual infantil nos locais que as crianças frequentam. Convido vocês para curtirem, seguirem as páginas nas redes sociais. O Instagram, Espaco de Protecal, o Facebook, Espaco de Protecal, que é espaço de proteção sem cedilha e sem tio. E eu quero me apresentar um pouquinho melhor para vocês também. Eu sou André, Espírito Santo, né? E atualmente coordeno o setor nacional de proteção à criança e ao adolescente da MPC Brasil. Com a visão mundial, sou mobilizadora da rede Juntos pelas Crianças em São Paulo e facilitadora da metodologia Igreja Segura para Crianças. Também sou professora de proteção à criança no Seminário Betel brasileiro e atuo na AMTB, na Associação de Missões Transculturais do Brasil, no grupo de trabalho de proteção à criança. E através da AMTB, na rede internacional de proteção à criança para agências missionárias e escolas cristãs internacionais, que é a CSPN. Na Tailândia, eu trabalhei numa equipe de proteção à criança para pessoas tailandesas e refugiados. Eu sou formada em fisioterapia, estudei missiologia, missão integral e prevenção e enfrentamento de violências contra crianças e adolescentes. Na Malásia, eu estudei desenvolvimento integral da criança e do adolescente. E em 2019, eu estudei educação e sexualidade para educadores de ensino fundamental na Universidade Federal do ABC. Eu trouxe aqui para nós também algumas imagens das crianças e adolescentes brasileiros e que também representam todas as crianças e adolescentes ao redor do mundo, trazendo também crianças indígenas, adolescentes, como eu já disse, e crianças também com deficiência, representadas aqui pela imagem de uma menina que, pela fisionomia, tem síndrome de Down, para que a gente possa lembrar e entender que todos eles precisam de proteção. E é sobre isso que nós estamos falando e vamos falar. Então, a gente já começa essa aula falando do nosso livro de referência, que é Abuso Sexual em Crianças, da Cristiane Sanderson, fortalecendo pais e professores para proteger crianças contra abusos sexuais e pedofilia. Nós temos essa tradução aqui para o Brasil também, que bom, pela editora M-Books do Brasil. E esse livro, a última edição dele, 2005. Ele é um livro muito importante. Os capítulos do livro, eles definem praticamente todas as nossas aulas, todo o nosso trabalho, e a gente é bem grato por ter esse trabalho da Sanderson aqui em português também. Por isso, já de cara, primeiríssimo para vocês. Temos outros livros, muitos bons livros de referência. Eu consegui separar aqui 5 deles, tá? Mas, na verdade, esses, então, são as principais referências que a gente está trazendo. Porém, a gente realmente tem outras, e nossa biblioteca pode ser bem vasta. A gente também não está focando muito aqui nos livros de atendimento a vítimas de abuso sexual infantil, mas alguns deles, sim, vão também cobrir esse tema, né? Então, violação de direitos da criança e do adolescente e adolescentes, perspectivas de enfrentamento. As organizadoras são a Dalca, Rosemary, a Cristiane, a Dalca Ferrari, do SEDES, né, coordenadora do SEDES e referência no Brasil para o assunto da violência sexual infantil. Editora Sumos Editorial. Todo esse material nosso aqui, os slides, eles vêm junto com a nossa apostila, tá bom?
Então, quando você também adquire nossa aula, você tem a aula, os slides e a apostila, tá? Com todo esse material que a gente está passando aqui, tá bom? Também o livro Prevenção do Abuso Sexual Infantil, com uma das principais referências no Brasil e no mundo de abuso sexual infantil, dentro do nosso universo brasileiro, né? Posso dizer assim, no mundo, com a Lúcia Albuquerque Williams, e esse livro organizado por ela e pela Eliane Araújo, da editora Juruá. Ainda da editora Juruá, Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Prevenção, Avaliação e Intervenção, mas aí a organização é da Lúcia Williams e da Luísa Fernanda Habzang, aí eu já não sei pronunciar esse sobrenome, me perdoe por isso. E o livro Maus Tratos contra Crianças, Concepções e Práticas de Profissionais de Educação, da Silvia Regina da Silva Costa, editora Papel Social. Por último, Ecos do Silêncio, Reverberações do Traumatismo Sexual, que quem organizou foi a Cassandra Pereira França. Então, a gente está trazendo esses livros. Mas outros, nós temos outros em Educação em Sexualidade Infantil, para falar da sexualidade infantil. Além da própria Sanderson, nós temos Sexo, Energia Presente em Casa e na Escola, da Edições Paulinas, e também A Infância Perdida, da Gente Editora. Eu percebi agora aqui que no slide não veio o nome dos autores, então eu vou levar para vocês na nossa apostila, tá bom? O nome dos autores desses dois livros são livros meus do dia a dia. A Infância Perdida vai falar sobre a erotização precoce, a adultização precoce das crianças, e são, então, materiais que eu uso muito, mas além deles também alguns sites e algumas outras recomendações que a gente também vai colocar na apostila de vocês, tá bom? A literatura infantil. Nós gostamos muito de falar sobre a literatura infantil e nós temos alguns livros hoje em língua portuguesa que ajudam bastante as crianças a compreenderem o assunto da prevenção a partir, então, do lúdico, dos contos, das histórias, né? E uma delas, Não Me Toca, Seu Boboca, da Andréa Viviana Taubman, da editora Aletria. Meu Corpo é Especial, um guia para que a família converse sobre abuso sexual, da Cíntia Jensen, da editora Paulus. O Segredo da Tartanina, 3 autoras psicólogas da Universidade da Família, Alessandra Cristina e a Sheila Soma. É uma história que vai contar sobre o segredo da tartaruguinha no fundo do mar, né, com seus amigos que também moravam ali, o polvinho, a estrela do mar, o peixinho, e que essa tartaruga, ela carrega um baú, dentro desse baú um segredo que está pesando, mas ela decide contar para a professora Baleia. Meu Corpo, Meu Corpinho, da Roseli Mendonça, editora Matrescência, em forma de rima, poesia, para falar sobre o corpo. Pipo e Fifi, Prevenção de Violência Sexual na Infância, da Carolina Arcari, editora Caqui. Pipo e Fifi também vai estar indicado nos nossos sites de materiais gratuitos, que é possível encontrar materiais ali para trabalhar com a criança. Esse livro é um livro físico impresso pela editora Caqui, que a gente adquire também pelo site. Mas no site Pipo e Fifi vai ter o livro Pipo e Fifi para bebês, ensinando prevenção da violência sexual infantil para crianças de 0 a 3 anos, tá? Então, nós temos hoje no cenário brasileiro alguns livros de referência. Eu trouxe esses, são os com os quais eu trabalho, conheço outros, podemos falar sobre os outros livros, vocês podem ter acesso a nós, né, ao espaço de proteção e a mim também, através do espaço de proteção, pelo e-mail, pelas redes sociais, WhatsApp, e a gente pode continuar trocando informações sobre os livros, tá bom? Os outros também. Mas eu uso muito no meu dia a dia com as crianças e adolescentes, então foi por isso que eu trouxe esses. A gente ainda tem também na literatura infantil De Onde Vêm os Bebês, né? O meu primeiro livro dos porquês,
como as coisas acontecem, de onde vêm os bebês. E esses tem uma linguagem mais simples, mais infantil, para as crianças compreenderem, então, sobre essa questão da sexualidade infantil, né? E desse tema, desse tópico, de onde vêm os bebês. Mas eu não queria deixar de trazer Gogô, de onde vêm os bebês, da Carolina Arcari, da editora Caqui, mesma autora de Pipo e Fifi, para as crianças já numa faixa etária escolar, e elas pré-adolescentes, compreendendo mais amplamente sobre o tema. Então, Gogô é a cegonha, né? E aí eles perguntam de onde vêm os bebês, né? A coleção Feito para Mim é uma coleção da editora Paulus, ensinando a lidar com os sentimentos do dia a dia. Eu gosto muito da coleção Feito para Mim, que vai falar sobre diversos sentimentos diferentes, sobre medo, raiva e outros sentimentos. São uma série de livros, né? Uma coleção, né? Eu Me Declaro Criança, da editora Paulus também, é sobre os direitos da criança, baseado na Convenção dos Direitos da Criança. E o livro dos Grandes Direitos das Crianças, que também vai falar sobre os direitos das crianças. Então, mais amplamente, além da educação em sexualidade e além da prevenção de abuso sexual infantil e da autoproteção, da proteção do corpo, né? Acho que só voltando aqui esses slides dos livros da literatura infantil, eles principalmente vão ajudar a gente a falar sobre proteção do corpo, a autoproteção do corpo, né? Esse corpo é meu, a minha privacidade, as minhas partes íntimas, cobertas pelas roupas íntimas, a intimidade, né? Então, que ninguém pode tocar, o consentimento, eu preciso dar permissão para que alguém toque em mim, no meu corpo, me abrace, faça um carinho, e esse carinho ele precisa ser um carinho público, que todo mundo pode ver, fazer, dar e receber se quiser, né? E carinhos isolados, escondidos, no escuro ou em segredo, ou que ninguém mais, nenhum outro adulto pode saber, né? Eles não são carinhos bons, não são carinhos de verdade, não. Então, são sobre esses assuntos, né, que traz cada um livro desses. Tem livros para adolescentes também. Eu também aceito mais sugestões de livros para adolescentes na minha busca, na minha pesquisa e na minha utilização. Eu utilizo esses: Um Bairro contra o Silêncio, em defesa da vida, e Mina e Suas Luzinhas, em defesa da infância, que é da editora FTD, e a autora Januária Cristina Alves, autora desses dois livros, esses dois materiais. Eles têm a parte didática, de conversa com os adolescentes, mas também a parte que os adolescentes preenchem, né? As respostas, fazem essa interação. Nós temos vários materiais na internet. Então, o primeiríssimo que eu separei para vocês é um curso gratuito na internet, que é dos escoteiros do Brasil. Quero também, com isso, fazer um agradecimento aos escoteiros do Brasil por trazer esse tema para o nosso país, disponível esse EAD do Programa de Proteção Infanto-Juvenil, que está online, gratuito, com cartilha para os pais, cartilha para os escotistas e curso para os escotistas, que também, nesse curso para os escotistas, ele vem com uma avaliação para ser feita no final, e os escotistas, os que trabalham com os escoteiros, precisam fazer, então, levar o seu certificado, terminar essa avaliação e fazer esse certificado online para apresentar quando eles vão trabalhar com os escoteiros, né? Com as crianças e adolescentes. Também inspirado nesse trabalho dos escoteiros no mundo inteiro e no Brasil, que nós temos também o nosso trabalho da organização que a gente serve, que eu sirvo, né? A MPC, e assim como outros locais, dentro e fora do Brasil, a gente tem essa inspiração, né? E não só os escoteiros, mas de fato eles são. E muito legal ter esse material gratuito, esse material disponível,
e por isso esse agradecimento, para que outras organizações que não são os escotistas, que não são dos escoteiros, mas que também podem fazer uso e compreender como é esse setor de proteção de uma organização. Então, que oferece uma capacitação, que precisa de uma avaliação, de um comprovante de que seus voluntários e colaboradores estão trabalhando, compreendendo a proteção à criança, né? Seguindo as normas de proteção, as boas práticas de proteção do comportamento dos adultos que atuam com as crianças, né? Então, esse curso traz isso, e até aproveito também para dizer que no nosso curso, que não é esse de bibliografia, esse aqui é uma aula que complementa nossos cursos, né? No espaço de proteção, nós temos diversos cursos, poderia ter elencado isso quando apresentei o espaço de proteção, e um dos cursos é Organizações Mais Seguras, para que a criança não sofra abuso, né? Dentro da organização, de ninguém que foi até a organização trabalhar, servir, ser um voluntário. E nesse curso nosso, então, de organizações mais seguras, a gente também traz essas boas práticas de diversas organizações dentro e fora do Brasil e dos escoteiros do Brasil como uma referência, um modelo inicial, contando também como foi o nosso trabalho na MPC, com um modelo inicial a partir e através desse trabalho dos escoteiros do Brasil. Por isso que eu estou dedicando tempo aqui para falar disso, tá? Nós temos diversos sites de informações em língua portuguesa para aprendermos mais sobre a proteção à criança. Então, eu separei, elenquei aqui alguns principais. Então, Childhood Brasil, childhood.org.br. LAPREV, o Laboratório de Análise e Prevenção da Violência da Universidade Federal de São Carlos, que vai ter indicações de livros e filmes, indicações de publicações. Talvez eu não precisasse ter colocado todas as referências, os endereços, né, aqui nos slides, e sim na nossa apostila, seria suficiente, né? Então, ficou bastante coisa aqui, mas para vocês terem também bastante visualização, junto com o áudio, compreendendo bem do que nós estamos falando. E o canal Futura, com a Childhood Brasil, lançaram os vídeos Que Abuso é Esse?, que são 8 episódios, tem aproximadamente 5, 6, 7 minutos cada, trazendo informações com um conteúdo lúdico e entrevistas com profissionais renomados de todo o nosso país. Os episódios eles estão disponíveis no YouTube. Nós temos mais materiais gratuitos na internet, e aí agora eu elenquei esses que a gente vai utilizar diretamente com as crianças. O que eu quero também falar sobre isso para vocês, para aproveitar e falar sobre o nosso curso, que é Como Falar com a Criança de Maneira Lúdica, né? Como eu disse, essa aula de bibliografia complementa nossos cursos. Então, nós temos o curso de Organizações Seguras. No final, aqui nos slides também, novamente, eu vou compartilhar material que está diretamente relacionado ao curso de Organizações Seguras. Nós temos o curso Como Falar com a Criança de Maneira Lúdica, que vai trazer aquela referência de literatura infantil, mas também esses materiais gratuitos na internet e outros que nós desenvolvemos, como o nosso uso dos bonecos e de jogos e atividades para além do que está na internet. Mas aqui nós temos Aqui Ninguém Toca, Kiko e a Mão, que é a regra, Aqui Ninguém Toca, né? Underwear Rule, em português, Aqui Ninguém Toca, que é uma campanha europeia, né? Que diz a regra da roupa de baixo, a regra da roupa íntima, nas minhas partes íntimas, né? No meu corpo, ninguém toca. A campanha Defenda-se, uma campanha brasileira premiada. São vídeos, são animações curtas de aproximadamente 1 minuto, com os personagens são crianças, e é feito para as crianças e adolescentes, né? Diretamente para eles. Então, campanha Defenda-se, defenda-se.com. São diversos vídeos falando sobre carinhos, partes íntimas, caronas, não compartilhar informações na internet,
São muitos vídeos muito bons que você pode fazer download. Tanto Aqui Ninguém Toca, Kiko e a Mão, Campanha Defenda-se, pipoefifi.com.br, download de materiais, quebrando o silêncio também, né? Então, você baixa os materiais, imprime os materiais para utilizar com as crianças no pipoefifi.com.br e no Quebrando o Silêncio, tá? No pipoefifi.com.br você vai encontrar o livro gratuito para downloads para bebês até 3 anos e o livro de atividades para crianças após 3 anos de idade. Então, tem um material bem rico ali. E o quebrandoosilencio.org.br, que é um site da Igreja Adventista, que vai ter revistinhas para crianças e para adolescentes, também materiais para jovens e adultos. E eles têm download das revistinhas, tem músicas, tem atividades para todas as faixas etárias. Cada ano é um tema específico e a temática é de maus tratos ou de combater os maus tratos com os bons tratos, tá bom? É riquíssimo também para explorar. Nós temos outros manuais e guias que nós utilizamos também em nosso trabalho. Nós temos os manuais do Claves. Claves veio do Uruguai e nós temos o Claves Brasil, né? Os materiais em língua portuguesa, que nós somos muito gratos por isso. E nós temos, então, Mãos aos Bons Tratos, Mãos ao Bom Trato, da editora Sinodal, de 2009. Nós temos Vamos Aprender Bons Tratos, ferramentas lúdicas para a promoção de bons tratos em família, que é da editora Esperança, que vem junto com o material do curso Bons Tratos em Família. Então, existe um curso do Claves, Bons Tratos em Família, que vem com uma sacola enorme, cheia de materiais, e esse manual. Então, tudo isso faz parte desse kit do curso. Então, existe um curso de 24 horas para manusear bem o material. E o Brincando Nos Fortalecemos, que é um manual que é do curso Brincando Nos Fortalecemos e que tem todo o material desse curso Brincando Nos Fortalecemos, que foi o primeiríssimo curso que eu fiz em 2009, quando iniciei o trabalho em proteção à criança. E eles são oficinas para enfrentar situações difíceis. Também nós temos uma nova versão do manual com a editora Esperança, de 2016. Nós temos um outro material que chama Oficina do ECA, que é da FEPAS, e nós temos outros para falar sobre educação positiva, educar sem violência, que é da rede Não Bata, Eduque, Instituto Promundo. Então, nós temos o Cuidar Sem Violência, Todo Mundo Pode, e nós temos Pelo Fim dos Castigos Físicos e Humilhantes, um manual para sensibilização de pais, mães e cuidadores de crianças para a educação positiva. Nós temos também, agora por último, um material que nós utilizamos na política institucional de proteção infantil. Então, quando a gente fala para organizações seguras, quando a gente fala de organizações seguras, nós orientamos que é preciso que as organizações elas tenham as normas de proteção, as boas práticas de proteção. Então, para as normas de proteção, para as boas práticas de proteção, a gente tem materiais que guiam, que orientam tanto a capacitação, como também os procedimentos, né? Então, é de uma aliança internacional, que é Keeping Children Safe Coalition, né? Uma aliança internacional de proteção à criança. Em português foi traduzido como Um Lugar Seguro para Crianças, e é um kit que foi traduzido com a visão mundial através da Rede Mãos Dadas em 2012 aqui no Brasil. E hoje a editora Esperança comercializa, é ela que repassa esse kit para as organizações, então, para ter um material sólido, consistente, um material mais aceito, mais utilizado ao redor do mundo para a organização mais segura, para as organizações serem mais seguras, né? Nós temos também um material que, inclusive, ele está gratuito, disponível no site da Rede Mãos Dadas e também no próprio site deles, né, na internet, esse Construindo Espaços Seguros, Guia de Implementação da Política de Proteção.
Ele, então, está gratuito tanto no site da Rede Mãos Dadas, como na instituição que é em Santo André, a FEASA. Não sei porque eu não coloquei aí FEASA no slide, que é a instituição que criou esse guia de implementação da política de proteção, e a gente tem esse material disponível também na internet, gratuito para download. A gente também tem, vou voltar a falar do kit Um Lugar Seguro para Crianças, a gente também tem, são 4 manuais, e a gente tem os 4 manuais em português, em língua portuguesa, para baixar, fazer download, PDF, tá bom? Inclusive na Childhood Brasil, no site da Childhood Brasil, que a gente já citou aqui, a gente também tem lá um link para encontrar esse material. Eu já faz tempo que eu pesquisei, eu inclusive tenho eles também em PDF, mas eu tenho os livros físicos que a Editora Esperança hoje comercializa, ela distribui, na verdade, então faz um tempinho que eu não revisitei esses PDFs, tá? Mas a gente tem sim esse material em língua portuguesa, assim como no site deles em inglês, no Keeping Children Safe, que é de onde eu também estudo, desde o começo até hoje, o Keeping Children Safe global, eles têm também vários idiomas. Esse material, esse mesmo kit de 4 manuais para a proteção à criança nas organizações, tá bom? A revista número 16 da Rede Mãos Dadas, eu não poderia deixar também de citar aqui, Criando um Lugar Seguro, é um artigo, e está lá no site da Rede Mãos Dadas, na verdade são mais de um artigo, né? Mais de um artigo, são alguns artigos no site da Rede Mãos Dadas, que essa aula ela poderia também ter englobado a Rede Mãos Dadas e ainda outras organizações cristãs, mas eu acabei não colocando aqui dentro dessa aula as referências cristãs. Mas na apostila vai uma página falando sobre os materiais cristãos. Os materiais cristãos, eles são de confissão religiosa, eles são para cristãos, mas eles têm muita riqueza, diversidade de materiais de diversas denominações, católicas e evangélicas, e esses materiais eles também servem para nós, para qualquer outra religião ou denominação, né, como o site da Rede Mãos Dadas, que vai ter diversos materiais e artigos que podem ser utilizados por qualquer religião. Mas para essa aula ela não ter esse cunho religioso, não trouxe essa lista aqui. Porém, eu vou colocar, já está na apostila, e eu vou deixar lá direitinho uma página explicando isso, porque eu sei que as pessoas cristãs podem utilizar muito ali, e quem não é cristão também pode navegar, fazer busca e olhar pelo menos o material que está online, disponível, gratuito na internet, e vai encontrar muita riqueza nesse material também, assim como o site da Rede Mãos Dadas, que é um dos mais ricos, uma das mais ricas bibliotecas, se equiparando para mim, tá? Que utilizo muito, faço muita pesquisa, e para outros colegas com sites como a Biblioteca da Unicef, por exemplo, né? Eu não coloquei aqui para nós também Unicef, mas Unicef é um site de informação que é básico e principal para nós, né? Nós temos a parte de proteção da Unicef, nós temos a biblioteca da Unicef, temos muitos materiais em língua portuguesa e em outros idiomas, espanhol, inglês, muitos materiais. Então, claro que, apesar de não ter ido para o slide, está na nossa apostila e é uma grande referência, né? E nós temos também na internet muitos modelos de políticas de proteção. Então, aldeias infantis, Fundação Abrinq pelos Direitos das Crianças, os maristas e outras diversas políticas de proteção. O que é isso? A política institucional de proteção infantil, de proteção à criança e ao adolescente. É um documento que aquela instituição, aquela organização tem para que ela siga aquela política dela que ela tem para proteger as crianças, né? Um documento interno que as organizações têm e que nós falamos dele na nossa aula de organizações seguras, nosso curso, Organizações Mais Seguras contra Abuso, né? Então, aproveitando aqui a oportunidade, falar sobre essa aula e que nós temos toda essa referência de materiais, lembrando a nossa aula Como Falar com a Criança de Maneira Lúdica, que traz esse conteúdo da bibliografia
e mais outras metodologias que não são bibliografias exatamente, mas metodologias. Nós temos a aula do fenômeno do abuso sexual infantil, baseada em Sanderson. Não fiz esse resumo aqui no final dos nossos slides, né? Poderia ter feito esse resumo, né? Então, baseado em Sanderson e tantos outros livros, e tantos artigos e materiais. E nós temos também a nossa aula de acesso, risco do acesso da criança a conteúdos impróprios, né? E a pornografia online. Nós temos esse curso e nós temos aí essa lista de sites, de recursos para estudar o acesso, o risco do acesso da criança ao conteúdo impróprio na internet e também o risco e os impactos do acesso da criança à pornografia online e o impacto da exposição contínua à pornografia online. Nós temos esse curso e aqui, então, está a nossa base, nossa bibliografia, todo o nosso material. Alguns são mesmo em inglês, é verdade, mas alguns eles são em língua portuguesa. Nós estamos também trabalhando para que tenha mais materiais em português, traduzindo material. Quando a gente começou a estudar, a gente trouxe muita coisa em inglês, mas agora também alguns materiais, bons materiais que a gente indica estão em português, né? Então, Advocates for Youth é um material riquíssimo em inglês para toda a educação em sexualidade, não apenas para o tema do acesso ao online. A Ania Manes, do Talking About Sex, Culture Reframed, que é de onde praticamente nós começamos e retiramos nossa aula de problemas online, e Childhood, e Safety Commissioner, o DCF Global, esse está em língua portuguesa, nós temos então .org/pt, língua portuguesa, um curso de segurança na internet, inclusive, que é esse link que eu estou passando para vocês, e que vai falar, inclusive, também sobre controles parentais, em língua portuguesa, um material simples e que é possível utilizar. Internet Segura, que está em língua portuguesa, Internet Matters, que também está em língua portuguesa.org/pt, e aí já é um site em inglês, National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Eu nem falei muito bem aqui também. Protect Young Minds, né? E SaferNet Brasil. Esse também em língua portuguesa, tá? Para a gente poder navegar com segurança e as crianças e adolescentes saberem que a SaferNet Brasil, eles podem ouvir as queixas de crianças e adolescentes com qualquer tipo de conteúdo de pornografia, problemas online. Então, nós temos esses materiais que aqui também ficam disponíveis na aula de bibliografia, completando os nossos 4 cursos atuais do espaço de proteção nessa área, né? De prevenção aos maus tratos, ao abuso sexual infantil, incluindo os problemas online. A gente está terminando essa nossa aula aqui e eu trouxe para vocês uma meditação. Eu gosto muito desse texto e utilizo sempre. Então, quem já fez curso comigo sabe, eu digo, como Tolkien em Senhor dos Anéis. Realmente, o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. E embora, atualmente, o amor e o sofrimento estejam misturados em todas as terras, talvez o amor ainda cresça com mais força. Então, o Tolkien escreveu isso dizendo que é verdade que o amor e o sofrimento estão misturados, mas talvez o amor ainda cresça com mais força. Nós temos visto como a maldade e o sofrimento têm crescido, né? Sem que a gente tenha que pôr a mão. Mas eu quero encontrar o Tolkien e dizer para ele, sabe, Tolkien, eu tenho descoberto que o amor, ele cresce sim com mais força. Porque eu tenho descoberto muitas pessoas interessadas em proteção à criança, não para maltratá-las, mas para protegê-las, para serem agentes de proteção, protetores da infância. E aí, quando você que está assistindo esse curso
se interessa por essa aula de bibliografia, ou se interessa por cada uma das nossas aulas e cursos, conversa conosco, utiliza o nosso material no Facebook, aulas gratuitas, gravadas como lives, estão lá nos vídeos do nosso Facebook. Quando vocês mandam mensagens para o nosso WhatsApp, para nossas redes, curtem as nossas publicações, compartilham as nossas publicações, repostam do Instagram, a gente vê que realmente o amor, ele cresce com mais força. Então, muito obrigada por terem participado aqui conosco dessa aula de bibliografia. Nós, então, disponibilizaremos o material complementar, que é a apostila, para vocês. Aqui estão os nossos contatos, aqui o WhatsApp do Espaço de Proteção, o e-mail, o Instagram e o Facebook. Lembrando, então, que no Facebook nós temos as aulas que estão gravadas como vídeo, como lives, são aulas dadas ao vivo, mas que estão lá gravadas. E lembrando também dos nossos cursos, né? Então, o fenômeno do abuso sexual infantil, como falar com a criança de maneira lúdica, o acesso das crianças ao conteúdo impróprio, aos problemas online e o risco e o impacto da exposição contínua à pornografia, que as crianças estão vivenciando isso, né? Não é momento aqui de detalhar, mas é uma realidade na vida das crianças, de tantas crianças e adolescentes no Brasil, de diversos locais, setores, não tem recorte social, mas qualquer criança pode ter tanto o risco de maus tratos e abuso sexual infantil, como o risco do acesso à pornografia, e também o nosso último curso, que é Organizações Seguras, organizações mais seguras contra abuso. E para isso, então, nós temos toda essa bibliografia para poder trazer isso com toda a riqueza que exige, né? Que é necessário, né? Com todo o estudo que é necessário ter. Nós estamos finalizando. Então, eu vou tirar os slides e abrir aqui o meu vídeo e finalizar agradecendo você que tem participado dos nossos cursos, agradecendo você que está interessado na bibliografia em proteção à criança. Ficamos à disposição pelos nossos contatos e você, então, pode continuar conversando conosco e aprendendo conosco, caminhando, e vamos nessa troca de compartilhamento, né? Troca de conhecimento, nessa jornada de proteção à criança. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.